seja bem-vindo ao canal Jane Contadora. Hoje iremos falar sobre tipos e portes de empresa. Por quê? As pessoas se confundem muito o que é tipo e o que é porte. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês através dos meus slides. O que é porte de empresa, tá? É um termo técnico que identificamos para entender o tamanho da empresa. Se ela é médio ou se ela é grande porte ou pequeno porte, tá? Então, essa é o que a gente chama de porte de empresa, tá bom? O que é o tipo de empresa? O tipo de empresa é a constituição legal da empresa, ou seja, se ela é limitada, se ela é individual, se ela é uma limitada unipessoal, isso daí se chama tipo de empresa, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de cada uma delas. O porte de empresa. Então, vocês devem já ter visto muita gente falar de empresa ME. O que seria uma empresa ME? A empresa ME é aquela que fatura até 360 mil no ano. Tá? Então, se ela fatura até 360 mil no ano, a gente considera uma empresa ME, que é microempresa, tá? Agora, se ela for uma empresa EPP, é aquela que fatura acima de 360 mil e até 4 milhões e 800 nos últimos 12 meses. Então, essa seria uma empresa de pequeno porte, tá? Então, isso é porte de empresa. Ah, e as demais, Jane? As demais, elas são consideradas realmente as de grande porte, que ela tem até dominado como demais empresas, porque são empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 no ano. Agora, vocês não podem mais falar que não sabem o que é porte de empresa. Então, porte de empresa é exatamente isso. Tamanho dela, o quanto ela fatura para ser classificada como ME ou EPP, ou demais empresas. Agora eu vou passar para vocês o tipo de empresa que a gente tem hoje, né, dentro do Brasil. Nós temos a empresa individual, a empresa que é o único dono, que a razão social dela aparece mesmo o nome do sócio, tá? No caso, o nome do titular, que não é sócio, o nome do titular. Nós tínhamos a empresa Eireli, ela foi extinta, mas eu coloquei aqui para explicar para vocês a diferença, por que tiraram e agora existe outra no lugar. Temos a empresa limitada, que é a sociedade limitada, que o pessoal conhece, que ela é de 2 a mais sócios. E temos a SLU, que é a sociedade limitada unipessoal, que é um único sócio, um único dono, tá? Mas ele responde limitadamente também. Então, vou passar para vocês cada uma delas. Então, como eu disse, o empresário individual. O empresário individual é aquele que é o único dono, tá? Ele, vocês devem lembrar ou já ter visto escrito assim: eu preciso do requerimento do empresário. Por quê? A empresa individual, ela não tem um contrato social, e sim um requerimento de empresário. Esse requerimento lá vem dizendo nome da razão social, que vai ser o nome do empresário ou abreviado, endereço, os canais, o objeto social, o capital, tudo lá dentro desse requerimento. Porém, ele é um requerimento, exatamente como se fosse preenchido, tá? Ele não é uma classificação de contrato. E o que ocorre, né? Essa empresa individual, ela não é muito legal. Por quê? Uma das primeiras coisas, parte jurídica, tá? Vamos supor que vocês têm dívidas com fornecedores, ou vocês têm dívidas com a Receita Federal, e chegue na parte de execução, onde vem o bloqueio de bens, penhora de bens. E por você ser um empresário individual, automaticamente se pega todos os bens, tanto o pessoal como o da empresa. E aí ele sim vai poder ser feito o bloqueio de todos esses bens e a penhora de todos esses bens, porque ele não separa as duas personalidades, tá? Então, é preocupante um tipo de empresa nessa situação também.
Outra situação, falecimento. Se o titular da empresa chegar a óbito, a empresa ela é extinta. Automaticamente ela deixa de existir. Ela vai ficar inapta. Sim, os herdeiros têm que fazer o fechamento dessa empresa, porém, eles não têm direito de manter ela, a não ser que entre com um processo judicial solicitando isso junto ao juiz, apresentando que tem característica empresarial e tudo isso. Aí é uma burocracia muito grande para você poder dar andamento naquele CNPJ. Então, é dos requisitos que a gente fala que também não é interessante ter uma empresa individual. Agora, eu vou passar para vocês sobre a Ireli, que foi extinta. Por que a Ireli foi extinta? A Ireli ela tinha uma grande dificuldade. A Ireli, para você poder ser dono dessa empresa, você poderia ser um único dono, né? O único titular dela, responderia limitadamente. Quando eu falo responder limitadamente, é exatamente a separação dos bens, tá? Pessoal dos bens PJ, tá? Então, quando a gente fala limitado, então eles só podem limitar a qualquer dívida referente à sua empresa dos seus bens da empresa, penhorar máquinas da sua empresa, penhorar o prédio da sua empresa e não mexer na parte da sua pessoa física, tá? Então, quando eu falo limitada, é exatamente essa distinção. E aí a Ireli, ela tem essa característica limitada, ela tinha, né? Porque ela foi extinta. Mas o grande problema dela é que para você poder abrir uma Ireli, você teria que ter no mínimo 100 salários mínimos. Então, dependendo do tipo da empresa, dependendo do tipo de serviços ou do tipo de comércio que você for abrir, você não teria esse capital inicial de 100 salários mínimos. Então, muitos não conseguiam abrir Ireli. Então, automaticamente fazia o quê? Abria uma limitada, colocava outra pessoa como um sócio de 1%, somente para poder ter uma empresa limitada. Então, eles perceberam que era uma empresa que não tinha mais muito a ver. Então, ela foi extinta por esse motivo. E aí, eles decidiram criar a Unipessoal em 2019. Porque a Unipessoal, ela é um único sócio, você tem característica limitada e você não precisa ter 100 salários mínimos para você poder ter a abertura dessa empresa em capital. Então, o legal dela é exatamente isso. Ela é diferente da individual. Você limita seus bens. Então, bens para ser penhorados seria somente da sua empresa, não engloba seu bem pessoal. Se acontece alguma coisa do falecimento do titular da empresa, você consegue dar andamento nessa empresa, pode ser passado para os herdeiros e eles continuam, né, fazendo o trabalho que vinha sendo feito na empresa. Então, eles passam a ser donos e aí você não perde o seu CNPJ. O único detalhe que eu vou explicar para vocês é que o quê? Quando eu falo limitada geral em fornecedores, dívidas relacionadas à Receita Federal, dívidas relacionadas a algumas outras taxas que vocês possam ter. Porém, quando a gente fala de processos trabalhistas, tá? Processos trabalhistas que é alimento, o seu bem pessoal pode sim também ser englobado caso o seu bem patrimonial da empresa não cobrir as custas, no caso, os pagamentos de alimento dos seus funcionários. Aí sim o juiz pode liberar para ser bloqueado e penhorado os bens pessoais. Então, por que tem essa parte na lei? Porque é alimento. Então, ele entende que você deixou de dar alimento para alguém. Então, aí acaba pegando os seus bens pessoais. Então, somente neste caso, acaba também pegando o bem pessoal do empresário, no caso, tá? Então, assim, quando a gente fala de uma empresa limitada, é interessante porque acaba passando mais credibilidade. Porque sabe que qualquer serviço que prestar por ele ou qualquer venda que for feita por uma empresa limitada, é uma empresa que ela tá sólida, ela tem uma pessoa e se caso falte, vai ter herdeiros que vai dar andamento, diferente da individual, que ela acaba sendo extintas. Então tem muitos que acabam perdendo contratos, fazer alteração
o mais rápido possível, porque a empresa não aceita o tipo de contrato com uma empresa individual. Então, por isso que eu sempre oriento a abrir uma empresa limitada, tá? E aí, voltando aqui na limitada, a tão famosa limitada antiga, né? Ela acaba tendo as mesmas características que a unipessoal. A diferença é que você tem de 2 a mais sócios, que você pode ter dentro da empresa. Mas ela entra com as mesmas regrinhas, tá? Limitada ao bem pessoal da empresa. No falecimento do sócio, né? Ela passa para os herdeiros. E assim a empresa continua e não é extinta. Então, esses são os tipos de empresas, tá? Então, para deixar aqui bem enfatizado, então a gente tem o tipos de empresa e o porte de empresa. Então, porte de empresa é em cima do faturamento. Então, como eu expliquei no início, ME, EPP e as demais. Tipos de empresa: limitada, unipessoal, limitada, normal e a empresa individual. A Eireli foi extinta, só coloquei aqui para vocês entenderem que existia um tipo de constituição de empresa Eireli, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal e faça bastante perguntas aí que eu vou estar respondendo.